Boa noite, gente. Graças e paz. Queria só que, se estiver me ouvindo aí direitinho, avisassem. E aí, Lari, convida aí o povo que com certeza vai ser uma bênção hoje. Vai falar de um assunto bem importante. Pelo menos eu assim considero. E hoje a gente vai ter o prazer de estar aqui com o pastor Marco, viu? Vai ser bênção. Tudo certinho aí, né, Dilson? Tá pra ouvir tranquilo, né? Valeu, valeu, valeu. Então, eu peço pra você agora dar uma mandada aí pra galera, para que a boa parte de pessoas possam ouvir o que a gente vai falar. Apesar que vai ficar disponível também aqui no Instagram, mas eu acho que nada como ao vivo, né? Então, vou aqui, eu acredito que o pastor Marcos já mandou aqui, vou chamá-lo. Enquanto isso, deixa eu dar uma ajustada aqui no... Eita Olá, glória! Boa noite, pastor. olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Tô vendo que eu tô num ambiente um pouco estourado aqui, mas tá dando pra me ver, tá dando pra me ouvir? Dá sim, tá tudo tranquilo. Isso mesmo. Tudo na paz. Que bênção, viu? Antes de Alegria tá aqui, tudo, viu? antes de tudo, eu quero agradecer, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Para Ah, mim é uma prazer, grande cara. honra, Uma alegria tá aqui. porque o senhor foi também meu professor da Escola de Ministro em Recife. Eu acho que foi Sim! Que ali, ano? eu acho que foi ou foi 2014, 2015, algo assim. Não lembro muito bem exatamente o ano, mas foi em torno disso É, aí, viu? sim, Então, uma sim, grande sim. honra. Outra coisa, viu? Mande um abraço aí para Val e Açoeiro. Sim, 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 sim. Gente Queridos boa, Val e viu? Açoeiro. Gente boa demais, os dois. Pense numa Estão bênção, viu? por aqui. Sabe que eles moram, eu moro no mesmo prédio que eles, né? Eles Eita, estão coisa aqui boa. a 6 andares abaixo de mim aqui. Olha aí. É Aliás, eu bom vim que para cá qualquer justamente. coisa tá próximo da ovelha, né? É bom saber, né? Já tá É fácil ali. dar para gritar e pedir ajuda do pastor e tal. Uma localidade privilegiada, né? Morar próximo do pastor. Eu não É, sei se eu dei essa sorte, mas ele deu. é, né? Muito bom, pô. Muito bom, pastor. Então, Diga onde Deus. semana passada, na segunda-feira, eu fiz uma live com o pastor Ed Gley, Zona Norte, né? E a gente Sim, está fazendo essas lives para falar um pouco de escatologia, sim, mas sempre trazendo a interferência que esse estudo pode trazer, esse conhecimento pode trazer para o cristão hoje, não é? Não só sim, pensar, entre aspas, no futuro ou na parte teórica do assunto, mas também a influência que existe quando aprendido e acreditado, né, naquilo que a Bíblia fala de escatologia, e essa influência que é gerada no dia a dia, na prática diária do cristão. sim. E hoje, né, eu queria falar com o senhor um assunto um tanto delicado, vamos dizer assim, mas eu acho que é de suma importância, né? Levando em consideração que Jesus falou mais desse assunto do que o outro, que eu vou falar daqui a pouco, eu acho que pela quantidade de vezes que foi comentado por Jesus e foi, né, ali colocado nos evangelhos, eu acho que é muito importante, é muito importante. Então, eu queria Hum. falar hoje com o senhor um pouquinho sobre o grande trono branco, mas antes de chegar lá, Ó, rapaz, você. Voltou. pode falar. Tava travando, foi? Deu uma travadinha, mas já tá rolando. Já tá, pode ir. Amém, amém. Mas antes de chegar exatamente sobre esse assunto em si, né, a Bíblia também fala, no Novo Testamento, a palavra inferno ela aparece em muitos locais, não é? Mas às Sim, vezes a tradução trouxe uma só, né?
por mais que se fale em lugares talvez diferentes ali, mas a tradução foi Uhum. voltada para o único nome chamado inferno. Então, antes da Inferno. gente ir para o X da questão, se eu pudesse falar um pouquinho aí sobre esses lugares, né, essas diferenças que existem aí, principalmente no Novo Testamento. Bom, primeiro é interessante entender isso, e como a maioria das pessoas sabem, eu também ensino. Você falou que eu ensinei para você na escola, eu ensinei hermenêutica, né? Então eu ensino sobre a arte da interpretação. Olha aí. E uma mania que a igreja tem é de cristalizar sentidos das palavras, né? E a palavra inferno é um bom exemplo disso. Porque a palavra inferno, primeiro que eu vou dizer uma coisa um pouco chocante, mas as pessoas vão entender, ela nem existe na Bíblia, né? A Sim. palavra inferno, ela vem do latim, né? Então ela é uma tradição criada pelo mundo católico cristão, não pelo mundo do primeiro século, né? Então o Novo Testamento ele foi escrito em grego, ele não foi escrito em latim. Quando a Bíblia foi traduzida para o latim por Jerônimo, lá no terceiro século já, então ele usou essa palavra inferno, né? Que vem do latim, para traduzir várias palavras do grego, entendendo que todas elas falavam da mesma coisa. Mas quando a gente olha atentamente para os textos, nós vamos ver que é impossível que estejam falando sempre do mesmo ambiente, porque no livro de Apocalipse, no capítulo 22, a Bíblia diz que o inferno, a tradução está assim, o inferno será lançado no lago de fogo, né? Isso. Então parece que tem um inferno do inferno. É. Verdade. Então o inferno vai para o inferno, né? É uma grande confusão. Então existem essencialmente duas palavras, existem três palavras no grego que são associadas ao submundo espiritual, né? Vamos chamar assim. Sim. Mas duas estão particularmente ligadas com a humanidade. São elas a palavra Hades e a palavra Geena ou Geena. A palavra Hades ela vem da mitologia grega mesmo, né? Tem o deus Hades, que era o deus do submundo, do local dos mortos, a prisão dos mortos. O pessoal que gosta de mitologia aí, tinha o Hades, a porta do Hades era guardada pelo cão Cérbero, que era um cão de 3 cabeças, e Hércules teve que lutar contra esse cão Cérbero. Bom, só para o pessoal se localizar. A outra palavra, ela é grega, mas ela é importada do hebraico. E a origem dessa palavra, a palavra Geena, ela era um local lá na Judéia, onde era um grande lixão que tinha um fogo que não se queimava lá, era um lugar horrível, era um lugar mau que as pessoas evitavam. Então, esse local virou sinônimo de destino ruim, né? Bom, os autores do Novo Testamento, eles vão usar essas palavras, mas eles não as usam como sinônimo. Eles as usam especificamente em momentos diferentes. A palavra Hades, ela sempre aparece como um ambiente onde mortos aguardam julgamento ou aguardam a ressurreição. Então, o famoso texto lá de Lucas 16, onde Jesus fala, existe o debate se era ou não parábola, mas a doutrina ali é muito clara, né? A parábola do rico e Lázaro. Existem elementos para dizer que é parábola, existem elementos para dizer que não é parábola. Literal, Vamos entrar no debate aqui. Mas na história do rico e Lázaro, a Bíblia diz que Lázaro, o rico, ele foi colocado no Hades, está traduzido inferno. Hoje, algumas traduções, como a NVI, já colocam Hades, e não mais inferno, o que Aqui é uma coisa muito também. boa. Hã? A King James também já traz a palavra King James também, né? O que é uma ajuda muito boa, né? Então, quando a Bíblia fala que, meu Deus, o rico ele foi lançado no Hades e Lázaro num ambiente positivo onde Abraão estava lá. Eu não gosto de chamar de seio de Abraão porque é uma evidente má tradução, né? Uhum. Isso vem da tradição judaica que acreditava que Abraão recebia todos os judeus justos, né?
todos os judeus piedosos, Abraão recebia eles em seu seio, os abraçava e os consolava. E aí a gente chamou esse lugar de seio de Abraão, mas na verdade é um ambiente de paz, é um ambiente de consolo, onde Abraão está lá. Bom, então os injustos, antes do advento de Jesus, eles eram colocados no Hades, e os justos, aqueles que morreram obedecendo a lei, aguardando a vinda do Messias, eles eram para esse lugar, esse ambiente de paz e de consolo. A Bíblia nos mostra que ao morrer, Jesus foi às regiões inferiores da terra. Essa referência, ela é óbvia de conexão com o Hades, porque a palavra Hades remetia a isso, às regiões inferiores, o submundo, né? Então ele vai às regiões inferiores, ele leva cativo o cativeiro, ele prega, e aí Pedro não usa a palavra Hades, mas ele usa espíritos em prisão. Mais uma vez é uma alusão ao Hades, né? Porque isso é o Hades, é o lugar de prisão dos espíritos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque não existe nenhum versículo que conecte, por exemplo, demônios e Satanás ao Hades. Sempre, só espíritos humanos. Sempre. Sempre, sempre, sempre. E a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 20, que o Hades, no final dos tempos, ele vai entregar os seus mortos. No julgamento que você falou e que a gente vai conversar daqui a pouco. E a Bíblia também mostra que Jesus, ele tomou cativos que estavam no cativeiro da morte, aqueles que estavam presos pela morte, porque ele venceu o aguilhão da morte. Vê, o pessoal diz assim que Jesus tem a chave da morte, do inferno, e o diabo não tem nem chave de casa, né? Tem uma série de absurdos hermenêuticos nessa interpretação. Primeiro, que a ideia de chave aqui não é a literalidade de uma chave que você abre o inferno. A ideia é que até Jesus, ninguém jamais escapou da morte. Né? Ninguém tinha saído desse local, né? Ninguém saiu da condição da morte. Ninguém venceu a morte. A morte era o fim. Por isso o desespero dos discípulos, quando eles diziam que quando Jesus dizia para eles que ia morrer, que a morte ninguém vence. Na mente deles, né? Só lá no final das eras, quando acabar tudo, aí tudo bem. Mas vencer da morte. Quando Jesus desce do Monte da Transfiguração, ele fala para os 3 discípulos lá, olha, não falem para ninguém sobre isso, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E aí, Marcos registra que eles ficaram se perguntando o que haveria de ser ressurreição dentre os mortos. Ora, a Bíblia fala de ressurreição, e havia um debate muito ferrenho na época do primeiro século, né, na época de Jesus, entre saduceus e fariseus, sobre se existia ou não ressurreição. O que era ressurreição, eles sabiam. O que eles não entendiam era dentre os mortos, era alguém ressuscitar antes. Isso não fazia sentido na cabeça deles. Então, a morte ninguém vence. Quando Jesus vence, quando Jesus ressuscita, eles dizem, não, ele tem a chave, ele entrou e saiu, ele é o que sabe como é que sai, ele venceu a morte. Né? Então, quando a Bíblia diz que Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, é as portas do Hades. Que é o Hades? O lugar onde os mortos ficam presos. O que Jesus está falando ali é que a morte não tem mais domínio sobre aquele que está em Cristo, porque Cristo venceu a morte. Né? Então, esse é um ambiente, eu costumo chamar de onde os presos são presos em flagrantes, aguardando o julgamento. Né? Então, os espíritos dos homens, bom, antes da vida de Jesus, eles iam para esse ambiente que era separado por um abismo, e aqui a gente entra em outro debate, mas enfim. Mas Cristo, a Bíblia nos mostra que Cristo tomou cativo os que estavam em paz, ele os levou consigo para o reino de glória, né? Eles levou para o céu, mas os ímpios continuaram nesse ambiente chamado Hades, e hoje todo ímpio que morre fisicamente vai estar habitando nesse lugar chamado Hades, aguardando a ressurreição, e então serão lançados aí no lugar que Jesus disse que foi preparado para o diabo e seus anjos. Quando a Bíblia fala do inferno que foi preparado para o diabo e seus anjos, não usa aí a palavra Hades, usa a palavra Geena ou Geena. Então, o Geena é o lugar definitivo, da condenação definitiva, que vale a pena salientar que Satanás não está lá ainda. A Bíblia mostra
que ele será lançado no final do reino de Cristo nesse lago de fogo. O anticristo será lançado lá, o falso profeta, a própria morte e o Hades serão lançados nesse ambiente, e todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, seja em que era for, né, seja antes de Cristo, seja no período da igreja, no período da tribulação, ou se rebelou ao fim do milênio, todos esses serão lançados no Geena, juntamente com o Hades, juntamente com a morte, com Satanás, com o falso profeta e o anticristo. Então, basicamente, é esse entendimento. O Geena seria o local onde, de fato, as pessoas cumprirão a pena. O Hades é um ambiente onde elas esperam, aguardam a condenação. Já é um ambiente de tormento e de dor, mas não se compara ao Geena, o que é realmente assustador. Né? Ô pastor, vamos lá, o senhor falou no finalzinho aí o que eu ia tentar focar aqui. Então, o Hades hoje é um local onde, vou usar essa linguagem, se alimenta de pessoas que morrem sem Cristo. Sim. Agora, de forma resumida, é lógico, eu não quero botar terror em ninguém, mas como é que essas pessoas estão lá hoje, esperando esse juízo final mais na frente? Como é esse lugar agora? Se uma pessoa sem Cristo morrer agora, como provavelmente está morrendo, essa pessoa vai para esse lugar agora. Enquanto a gente está fazendo essa live, pastor, a gente entende que nesse exato momento existem pessoas no Hades agora, exatamente agora. Existem pessoas indo para lá exatamente agora. Como é que essas pessoas estão lá? Bom, ao que tudo indica, é o extremo oposto daqueles que estão indo para o céu. A Bíblia não dá tantos detalhes. Tem algumas pessoas dizendo que está travando aí, não sei voltou, se ainda... Voltou, né? normal, voltou. Então, algumas pessoas... A Bíblia não dá tantos detalhes. Nós temos essencialmente o texto lá de Lucas 16, né, do rico e Lázaro. A morte de Jonas e o ambiente em que Jonas descreve lá no capítulo 2 do seu livro, que é a barriga do peixe, né, o ventre do peixe, seria um outro exemplo, porque isso é o grande tipo, né, de Jesus, 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Sim. Né? Então, quando você lê lá a descrição daquilo, Davi falou bastante sobre a sepultura, e a palavra sepultura lá seria o paralelo hebraico para a palavra Hades, que é a palavra hebraica Sheol, né? Então é esse ambiente também de submundo, o ambiente dos mortos. Então, a ideia é o paralelo oposto de quem hoje morre em Cristo e está no céu. Quem hoje morreu e está em Cristo, ele está em espírito com o Senhor, desfrutando do gozo da presença do Senhor, desfrutando desse ambiente, mas isso não é a condição perfeita. Por quê? A condição perfeita é o homem desfrutar dessa glória, espírito, alma e corpo. Né? O homem não foi feito... eu sei que muitas vezes a gente pensa, né, que a gente quer largar esse corpo e ir para o céu e estar com o Senhor, mas isso não é a esperança que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a esperar um dia em que a morte não vai operar em mais nenhum nível da nossa existência. Hoje a morte não opera mais em nosso espírito, mas ainda opera em nosso corpo. O que nós aguardamos? Nós aguardamos o triunfo sobre a morte. Nós não aguardamos deixar o corpo. Apesar de que hoje deixar o corpo e estar com o Senhor é melhor do que a vida aqui na terra, mas o que nós aguardamos de verdade é sermos revestidos. Então, hoje quem morre em Cristo, ele vai estar com o Senhor no céu, aguardando a ressurreição. Quem morre sem Cristo vai para esse ambiente, vamos chamar de infernal, né? O texto lá de Lucas 6, do rico e Lázaro, nos informa que existe uma chama lá, que há um tormento nesse local, e aí a gente pode especular algumas coisas, e eu vou falar isso aqui em primeira mão, nunca preguei sobre isso, mas eu quero que você pense uma coisa comigo.
O famoso Salmo de Davi, que fala, 139, né, da onisciência, né, e da onipresença. Sim. Se eu subir aos céus, tu ali estás, né? Aí ele diz, se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo. A Profundo palavra aí, mais viu? profundo abismo ali é o quê? É Sheol. Ó que coisa, né? Lá estás também, né? Lá estás também. Não Forte, é? viu? Não é forte? Agora Muito pensa uma forte. coisa. Lembra como os homens pecadores não regenerados, mas que tinham já fé em Deus, mas não eram regenerados, lidavam com a presença de Deus no Velho Testamento? Lembra como era apavorante? Né? Sim, Porque no sim, Velho sim. Testamento os homens tinham a fé, não é? Não era a fé salvífica como temos hoje, mas eles tinham a fé em Deus, eles criam em Deus, mas eles não eram regenerados. Né? Ao não ser regenerado, toda vez que Deus se manifestava, a reação dos homens era de pavor. Isso. Se afastar, né? Veja, homens piedosos e tementes a Deus diante da sua presença tinham pavor. Como você acha que se sentem homens pecadores iníquos, conscientes do seu pecado diante da presença de Deus? É um tormento, né? É forte. É um Muito tormento, forte, muito forte. né? O que nos atrai, Então, o que nos atrai como cristão hoje, repele, não é? agora, por exemplo, o pecador hoje, a presença de Deus no Espírito Santo, o Espírito Santo hoje para esse pecador é de convite, é de conhecimento. Ao chegar no Hades, não há esperança. É só condenação. É forte, é Não é forte. verdade? Né? Então, estou sendo um pouco especulativo aqui, não quero firmar a doutrina, mas eu acho que nós temos fundamento bíblico para isso, né? Tem, Para tem. entender isso. Né? Então, é esse ambiente de total condenação pelo pecado, de total consciência de pecado, Ô, de. pastor, deixa eu lhe atrapalhar. Sim, Como vai, pode ir. o Hades é um lugar legal, né? É um lugar. Sim. Deus lá, acredito, me corrija aí, por favor. Uhum. Mas eu acho que essa presença que o salmista lá em 139 fala, eu acho que essa presença da justiça, né? Exatamente. Exatamente. Veja, olha como os demônios, que não estão no Hades, mas estão operando na Terra, reagiam à presença de De Jesus. Jesus. A total injustiça diante da plena justiça. Né? Era de repulsa, era de medo, era de pavor. Você veio nos atormentados do tempo. Né? Eu sei quem você é. Agora veja, no Hades, os homens estão aguardando o seu julgamento, mas é uma coisa horrível, por quê? Porque eles estão aguardando plenamente conscientes do veredito. Eles sabem que são pecadores. Vê, quando o texto, novamente, muito explicativo, lá de Lucas 16, ele nos diz assim, olha, ele lembra, né, dos seus irmãos, o que mostra que as pessoas no Hades estão em estado de consciência. Consciência. Ele lembra dos seus irmãos e ele diz assim, ô pai Abraão, manda Lázaro ir lá avisar meus irmãos, porque eles vão vir para cá também. Ou seja, ele sabe o que fez para estar lá, e ele sabe que os irmãos dele estão fazendo a mesma coisa e vão para o mesmo lugar. Né? Aí Abraão diz assim, eles têm Moisés e os profetas, o Velho Testamento, a palavra de Deus da época. Isso. Né? Aí o rico fala assim, não vai funcionar. Porque ele sabe que ele mesmo rejeitou o que Moisés e os profetas diziam. E não vai funcionar com eles, não funcionou comigo. Aí Abraão diz, pois se eles não se deixam convencer por Moisés e os profetas, ou seja, se eles não são convencidos pela palavra e pela revelação que Deus deu, eles não vão ser convencidos por alguém ressuscitando entre os mortos. Então, realmente, não há esperança, né, para eles. Então, mostra que eles têm consciência, mostra que eles sabem o que os levou para lá, e eles sabem que estão no estado de condenação. É interessante porque lá no Hades, ele não pede para passar para o lado de Abraão.
Já reparou nisso? Ele fala assim, É, pai, deixa eu ir para aí. Não, ele diz, cara, me dá pelo menos água para aliviar o tormento dessa chama. Então me parece a plena consciência dos seus pecados e da sua maldade, né? E isso é uma coisa que às vezes a igreja que precisa se despertar, né? Eu vejo que a gente é muito influenciado pelo pensamento deste mundo e a gente fica questionando Deus quando lê textos duros da Bíblia, quando pensa no inferno eterno, porque a humanidade costumou achar que o mundo é bom, né? Nós somos gente boa. Mas a Bíblia mostra que, na verdade, nós somos maus. A bondade em nós é quando a gente recebe Cristo e é isso, transformado, né? Pela presença do Espírito Santo. exato. Então, quando olhamos, né, textos do Velho Testamento ou uma condenação eterna, a gente não deveria perguntar por que, que Deus, que é bom, faz isso, né? A gente deveria perguntar que maldade é essa, né, que é a humanidade, porque tentar entender o quão maldoso é o pecado, né, e a vida no pecado, Como e é entender que gravoso, né? Aquilo que a a gente verdade naturalizou, né? Deus nos criou bons, nós corrompemos a sua bondade e ele ainda se deu em Cristo para nos restaurar de volta. E a gente ainda rejeita e quer ser salvo. É. A gente não, que a gente aceitou, graças a Deus. Mas tem gente que rejeita e quer ser salvo, né? Eu fico, antes da gente dar um pulinho agora lá no tribunal, no Grande Trono Branco. Sim, O senhor como pastor, né? Porque o senhor pastoreou um tempo, depois foi para Campina Grande, passou um tempo lá e voltou a sim. pastorear agora. Me parece, pastor, quando a gente vai fazer uma busca ali no YouTube, onde tem tanta pregação, tanta gente falando, né? Tanta ministração, umas boas, outras não, enfim. E por que é tão pouco ensinado sobre um assunto tão sério como essa doutrina né, das penas eternas, do inferno? Porque é mais ou menos assim, é tipo assim, está em jogo a eternidade de milhões de pessoas, mas a impressão que dá é que, não estou falando todo mundo, não vou generalizar, lógico, não vou generalizar pregador, nem pastor, nem igreja, nada. Mas se tivesse na minha rua aqui um pitbull solto e alguém fosse sair aqui do meu condomínio, o mínimo que eu iria fazer é cuidado com o pitbull lá fora que está solto. Porque eu teria um pouco de sensibilidade em avisar um perigo real. Mas por que parece Uhum. que é tão pouco pregado, ou não sei se é medo de pregar para não afastar as pessoas de um tipo de pregação que parece não ser muito atrativa. Por que isso? Uhum. Rapaz, eu já tive uma resposta mais bonita para essa pergunta. Mas eu cheguei aos 40, eu estou começando a largar uns certos pudores. Fernandes, sabe o que eu acho, cara? Eu acho que a igreja ama demais esse mundo, não no sentido bom. A gente está mais preocupado nas riquezas e coisas desta vida do que na glória eterna. E eu acho que a gente simplesmente não estuda. A gente simplesmente nem quer saber, a ponto de relegar o assunto de escatologia àqueles que são mestres, né? Na escatologia, eu fico chocado, e talvez eu esteja tratando de pastores conhecidos, amigos meus e seus, mas é um sentimento muito comum. As pessoas não têm vergonha de falar assim, não, eu nem entendo disso, nem quero saber. Eu não quero saber de um terço da Bíblia, cara. Eu não quero saber da coisa que Exatamente. movia a igreja primitiva. Era a vida da igreja primitiva, era isso. Era esse assunto. Mas hoje a gente está muito fascinado com as riquezas desse mundo, cara. Eu não tenho dúvida de que a gente está mais preocupado em cantar e celebrar o que o mundo tem para nos dar do que a glória eterna que Deus prometeu. E aí a gente abandonou isso. Eu acho isso mesmo. Eu sei que é um tom muito, muito duro que eu estou usando aqui, mas
Eu já tentei dar um motivo bonito, dizer assim, não, a gente aprendeu que Deus não quer que a gente sofra, e aí a gente esqueceu um pouco. Não, não esqueceu não, a gente não quer. Uhum. A gente não quer, a gente não tem vergonha de falar assim, não volta agora não, Jesus, né? Eu não casei, a Como se gente casamento tivesse como se comparar casamento com fosse arrebatamento. melhor se o casamento fosse melhor do que a glória. É complicado. Eu sempre cito, por exemplo, Pedro, lá no Monte da Transfiguração, né? Ele não queria descer de lá quando ele viu a glória eterna, né? Ele não, nem pensou que se era casado ou não, se tinha filho ou não. Queria A fazer logo uma glória tenda para eterna, fixar lugar, né? a glória eterna era um negócio tão gigantesco que ele esqueceu da vida da terra. Ele falou assim: vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Eu não quero descer, eu não quero sair daqui, né? Moisés, quando entrou na nuvem de glória lá no Velho Testamento, ele ficou 7 dias sem comer. No sétimo dia, Deus falou. Ainda falou mais 40 dias. Moisés estava nem aí para a vida longe do monte, entendeu? Então eu acho que a gente perdeu essa noção de valor. E, e talvez agora eu seja mais duro ainda, a gente está meio que usando Deus para conquistar o mundo, né? Para tentar conquistar, né? Vamos ver se a Para gente tentar consegue. conquistar o que o mundo tem para dar, né, cara? Eu acho isso muito triste. E que fique bem claro, isso nada tem a ver com pregar prosperidade bíblica, o que eu sou totalmente a favor e prego Uhum. sobre a vida de fé, mais que vencer, nada a ver, nada disso. Mas eu acho que a gente está fascinado com esse mundo mesmo, a fascinação desse mundo. Ô, pastor, deixa eu entrar em outra coisa aqui interessante. Eu estava lendo um pouco esses dias sobre a questão do relativismo pós-moderno. Aí, Sim, esse texto aqui, em Apocalipse 21:8, eu vou ler aqui para lhe pode fazer ler. uma pergunta. Diz assim: porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Essa é a segunda morte. Esse mundo que o senhor está falando aí, que tanta gente infelizmente está um pouco fascinado, hoje ele ensina, né? Principalmente na área acadêmica, que agora chegou também na parte mais baixa da população, na malha, vamos dizer assim, entre aspas, mais baixa, Uhum, onde não existe verdade absoluta, onde lei moral, um valor pode ter para mim em uma ação, tipo, mentir. Mentir uhum, pode me trazer algum benefício, mas você pode achar que não traz benefício nenhum. Então, para mim pode ser certo, depende da situação, para você não. É se masturbar. Não, para mim se masturbar não tem problema. Mas você. Então, o que é verdade para mim pode não ser para o senhor. O que é verdade para o uhum, senhor pode não ser para mim. E no final das contas, ninguém vai chegar a lugar nenhum, porque fica tudo subjetivo, né? A lei uhum, moral hoje ela foi colocada em um local onde ninguém sabe a verdade, ninguém sabe o que é certo e o que é errado. Mas parece não. A Bíblia aqui mostra que é objetivo, totalmente não é? objetivo. Pecado é objetivo, prostituição, adultério, mentira, roubo. E isso vai ser a base, porque o texto também do Apocalipse fala que esse julgamento vai ter como base as obras das pessoas. Sim, E eu já vi até cristãos falando, né, que tudo é relativo. Aí eu meu perguntei para Deus, ele: tem meu Deus. certeza? Na hora que eu perguntei, tem certeza? Aí ele repensou o que falou. Porque se ele fala que tudo é relativo e ele está tendo uma certeza no que ele está falando, então o que ele Já se está falando destruiu, também é né? relativo e complica tudo, né? Então, essa questão desse relativismo moral no mundo, né? Que tanto prejudica, infelizmente tem também aí bagunçadamente muito cristão, né? E no final das contas é isso que vai ser contado também, até para nível de punição. Comente um pouquinho aí sobre isso, pastor. Eu acho muito importante esse tema
e uma bênção haver pessoas que versam sobre ele, né? Porque eu acho que às vezes os púlpitos eles têm se mantido alienados demais dos debates reais da vida, né? Atuais. E isso é um debate muito importante hoje. Eu escutei recentemente o Tassos Licurgo dizendo uma coisa que eu achei maravilhosa. Ele disse: para mim, relativismo é moda, não é corrente filosófica, porque é uma coisa tão imbecil, não pode ser filosofia. O relativismo, cara, desde que começou o iluminismo e o ateísmo começou a ganhar força no mundo ocidental, as pessoas vêm tentando destruir a lei moral, né? Tentando destruir a lei moral. A ciência, a forma, o pensamento moderno, né, antes do atual chamado de pós-moderno, tentou destruir o relativismo com a evolução, mas não deu certo. Freud não conseguiu. Os argumentos de C.S. Lewis eram muito melhores do que o dele nesse aspecto, né? Não negamos o que Freud fez pela ciência, a ciência que foi criada por ele, da psicologia e a sua utilidade, né? Mas Freud tentou, junto com Darwin, criar uma moral evolutiva e isso simplesmente caiu por terra. Então, o que se criou foi a moralidade relativa. E a moralidade relativa diz exatamente essa frase: não existe verdade absoluta, que é a coisa. Eu nunca vi um argumento filosófico ser tão fácil de rebater. É simplesmente perguntar assim: isso é verdade? Né? Por verdade, que não existe verdade, se destruiu. Não se pode nem debater mais, né? Se for levar isso aí. Como é que eu vou debater e... Como é que vai debater? Não tem debate, porque não tem vencedor, né? Não tem argumento que triunfe. Mas, na verdade, se a gente for ser muito, muito sincero, e até bem menos, vamos tirar o peso acadêmico do debate aqui, o que se busca? Se busca uma vida livre de pecado. Não livre do pecado, mas livre para pecar. Porque se eu elimino a moralidade... Faço o que eu quero, né? Eu faço o que eu quero. Sem receio, né? Sem receio. E aí eles vão ter que estabelecer uma única regra. E aí essa única regra vai virar a falha da Matrix deles. Por exemplo, qual é a única regra? Eu não posso fazer mal ao outro. Mas o que é mal? Se é relativo. Aí vai para cada sujeito, né? Achar o que é mal. Aí danou tudo. E outra coisa, se não existe um centro moral no universo, como é que eu sei que te bater é mal? Como é que eu percebo que te bater, te matar sem motivo, não por legítima defesa, mas simplesmente porque eu quero? Por que isso é mal? Se não existe um centro moral no universo, né? Então agora, qual é o problema? O problema é que a igreja finge que isso não é influenciada. A igreja, porque não lê filósofo, acha que não é influenciada por esse tipo de pensamento. Mas aí surge pastor saindo na mangueira, aí tem pastor querendo atualizar a Bíblia, aí tem pastor que sai tendo problema de adultério 2 meses depois está pregando de novo. Por quê? Porque o relativismo chegou nos púlpitos mesmo. Aí surge uma graça radical, onde o amor de Cristo por você é tamanho que você pode ser o que você quiser, que não tem problema, porque a graça é uma cachoeira constante de perdão automático. Eu tenho perdão para todos os meus pecados, sem dúvida. Mas se essa graça nunca me transforma e eu nunca venci pecado, eu não nasci de novo. Porque a salvação de Jesus Cristo ela é gratuita, mas ela é transformadora. Ele me transforma de graça. E essa tentativa de... Quando o ateu ficava criando relativismo, estava tudo bem. Porque, na verdade, ele só está querendo aplacar a própria consciência que continua o acusando, mesmo ele tendo inventado que Deus desiste. Romanos 2, né? Mas quando você cria uma doutrina cristã relativista, aí é um problema. E às vezes, pastor, a gente não percebe que essa doutrina chega
na igreja. Chega, O chega, pensamento que Deus é amor e no final todo mundo vai ser salvo. Isso chega. é trazer relativismo pro pecado. Se você olhar os dois ou três pregadores mais populares da internet hoje, eles são completamente relativistas. Isso. Completamente. É uma coisa assustadora. É um evangelho água com açúcar que qualquer coach poderia fazer melhor do que eles, porque nem é evangelho, nem é palestrante, né? Mas aí o clima, a modernidade, tal, não sei o quê, enfim. Mas a verdade continua. E outra coisa, a verdade, por definição, ela não pode ser relativa. O que significa a palavra verdade, isso tem que ser único e firme. Não dá para verdade, não dá para ela andar. A verdade não tem espaço para andar. A mentira pode ser inúmera, pode ser gigantesca. A mentira pode ser qualquer coisa. A verdade tem que ser única, por definição. É claro que, por exemplo, quando Einstein provou a teoria da relatividade, e é daí que surge o relativismo, mas uma coisa é Einstein provar a teoria da relatividade, outra coisa é a gente entender que no mundo moderno existem vários tipos de família, a igreja precisa aprender a entender isso, sem dizer que a família homoafetiva está abençoada, tá? Né? Mas existe mãe solteira, existe recasal, existe gente que é criada por vó, existe uma série de coisas, e a gente não pode ser absoluto em tudo, no sentido da vida humana. Mas a verdade, ela jamais pode ser relativizada. Porque a verdade é o que faz existir qualquer coisa certa ou errada. Né? Se você destrói a verdade, você voltou a ser animal. Você voltou para as cavernas. Você voltou. Você é bicho, não tem diferença. Né? E Se por não mais tem que estejam tentando. verdade, Darwin tem razão, né? Darwin e o macaco Tião, lá do Rio de Janeiro, que tacava a terra nas pessoas, vai ter razão de tacar a terra. Isso aí. Né? Vamos botar, sei lá, um Mico-Leão como presidente, porque se não há verdade, não há certo e errado. E se não há certo e errado, nós só somos instintos. Né? O nosso cérebro é uma mentira, o nosso raciocínio é uma mentira, a matemática, e tudo é mentira, tudo é falso. Né? A verdade é o que faz existir qualquer realidade, se a gente for pensar. E nós cristãos ainda mais não temos o direito do relativismo, porque o fundador da nossa crença disse: eu sou a verdade. Né? Então, para o cristão, a verdade é uma pessoa. Isso é impossível de ser relativo. Né? É ele. Toda a verdade está centralizada em uma única pessoa, e as pessoas de Jesus Cristo. Então, é uma lástima, né? Quando vem gente querendo atualizar a Bíblia, né? Não, tem que atualizar esse texto. Deus me livre. Deus me livre. Uma vez eu estava ensinando aqui na igreja, e quando eu falei que, nessa perspectiva, né, que Jesus é a verdade, eu falei que ele seria, se ele estivesse aqui hoje, se a vinda dele física à Terra fosse hoje, né, tivesse nascido de Maria e etc., ele seria a pessoa mais processada da história. Sem dúvida, sem dúvida. Antiético, louco, politicamente Né? incorreto, Ia ser e por aí vai. E isso é até interessante que o senhor falou. Eu sei que a gente, como pregador, como cristão normal, a gente não pode ser inconveniente, mas também a gente não pode negar com a verdade. Sim. Seja no púlpito, seja na evangelização. Lógico, a gente não pode ser mal educado, né? Chato. Mas a Até porque verdade é a verdade. a verdade nos ensina a ser amorosos, né? Isso. A verdade nos ensina a dar a outra face, É falar a mas ela verdade continua. em amor, mas a verdade. Minha esposa até fala, por exemplo, existe duas formas de eu te dar um diamante. É eu te entregar, toma aqui, um diamante, ou tacar ele na sua cara. Eu te dei um diamante do Do mesmo mesmo. jeito. Mas um eu furei seu olho, o outro eu te alegrei. Ô pastor, falta aí 15 minutos. Sim, Eu queria ler um texto e a vamos partir lá. desse texto, eu queria que o senhor desse uma palavra, né? Já dando aquele salto que a gente não conseguiu ainda dar para o Grande Trono Branco, para
o que a gente escuta muito, que é os desigrejados, né? Ou Sim. para talvez aí um desviado. Eu acho que eu não sei qual é a linha divisória onde uma pessoa nasce de novo, é salva, e quando é que ela perde a sua salvação. Eu acho que é muito difícil a pessoa encontrar essa linha divisória aí. Talvez cabe apenas para Deus esse tipo de julgamento. Mas eu vou ler esse texto, eu queria que o Uhum. senhor desse uma palavra especificamente para não vou dizer qualidade de pessoa, vou dizer para essa parte da população evangélica, vamos dizer assim. E lá em Tá. 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 8, eu acho um texto também muito forte, diz assim: Ele punirá os que não conhecem a Deus, e essa parte aqui que eu acho interessante, e os que não são submissos ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Bom, sobre o desigrejado, eu penso, deixa eu colocar assim, existe um ponto, existe um sentido no que eles dizem, né? E é aí que nasce toda heresia. Se a heresia fosse só a insanidade, ninguém seguiria, né? Mas é porque existe sentido, e o sentido do desigrejado, ele é muito sensível. Posso, ele é muito sensível porque o sentido é o sentido da dor. Porque, infelizmente, existe muita gente sendo magoada nas igrejas, né? Muita Verdade. gente sendo ferida. E o desviado, de uma forma geral, ele simplesmente larga, né? Ele se magoa com o representante de Deus e ele larga Deus. O Perfeito. desigrejado, ele tenta largar o representante, mas ficar com Deus. Mas ele não percebe que ele cria uma doutrina baseada em mágoa, né? Ele começa a criar uma doutrina baseada em erros. Então, o desigrejado, ele tenta criar uma igreja ou uma forma de comunidade baseada nos erros que eles viram cometer. E para isso, eles vão usar interpretações muito fracas da Bíblia, que ignoram, aí sim, o contexto histórico. Né? Mas a igreja se reunia em casas, não se reunia em templos. É só pensar o poder aquisitivo e a estrutura da época, você vai ver que não tinha sentido construir templos naquela época, apesar de que a igreja se reunia no templo. Isso. Né? Mas desde a sua mais tenra idade, a igreja escolheu lugares para congregar. Isso é muito claro, por exemplo, quando Paulo chega em Filipos e ele encontrou um local de oração e ele ia para lá todos os dias e concorriam para lá muitas mulheres. Né? Então, desde a sua tenra idade, a igreja procura o local de congregar. Então, eu penso que o desegrejado ele incorre em um erro grave. E aí, o que não se percebe é o perigo de não congregar. Por quê? Como você disse, é uma linha tênue dizer se o desviado está salvo ou não, porque a Bíblia também é muito forte ao dizer que aquele que perdeu a salvação não recupera. Né? Então a gente vê um monte de desviado voltando para Jesus. Isso. Aí eu sempre digo uma coisa, das duas uma. Ou não tinha nascido de novo, só foi simpatizante, Isso. ou se nasceu, não chegou a perder. Porque se voltou é porque não perdeu. Isso. Né? Mas a Bíblia diz que quando nós andamos segundo a carne, nós caminhamos para a morte. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 3. Caminha para a morte. Agora, versículo 12, aliás. Se eu estou caminhando para a morte, qual é o tamanho desse caminho? Eu não sei. Eu não sei quanto tempo eu aguento longe do corpo.
Quanto tempo uma célula aguenta longe do corpo viva ainda? Eu não sei. Simplesmente não sei. Então, o perigo de não congregar, ele é gigantesco, porque eu passo a primeiro, né? Eu não estou satisfeito, eu vou fazer a coisa segundo a minha vontade. Aí eu já errei em submissão, eu já errei na lei do amor, eu entrei no egoísmo, é um monte de motivo. Nenhum motivo do desigrejado é santo. Isso é que é importante que se diga. E quando eu entro nesse motivo e tento criar uma lógica, uma doutrina que me justifique, o que eu estou criando é um proto-evangelho, é um outro evangelho. Eu estou inventando um Jesus, eu estou caindo num período de... Eu não estou exagerando aqui quando eu chamo isso de idolatria. Porque a rebelião é como um pecado de idolatria. Isso. Não? Então, veja, eu estou seguindo, acreditando ou criando uma desculpa mental de que eu estou servindo a Deus melhor do que a vida que eu levava. Eu estou me afastando a passos largos. E aí é o seguinte, quanto tempo vai durar vivo o pavio que fumega? Sem ninguém, sem o corpo para estar abanando. Né? Sem alguém para estar podando. Porque a Bíblia é muito clara na necessidade de uns dos outros para nos podar, para desenvolver o nosso chamado. Né? Pronto, quem é que vai impor as mãos sobre o desengrejado? Porque a Bíblia, a imposição de mãos é uma doutrina neotestamentária. Isso. Né? Quem autoriza você a entrar no seu chamado? Porque Paulo foi autorizado pela igreja, os apóstolos foram autorizados por Jesus. Quem autoriza o seu chamado se você é desigrejado? Né? Mas meu chamado vem de Deus. Está agindo exatamente igual aos coríntios. Eu sou de Cristo. Né? Exatamente. Como se fosse espiritual falar isso, né? Como se fosse espiritual, mas é a mais ampla carnalidade, porque é o egoísmo santificado. É tipo aquele membro que diz assim, ó, Deus falou comigo, pastor. Aí fazer o quê, né? Deus falou com você. Eu sei que falta pouco tempo e eu vou abrir outra caixa de minhoca aqui. Eu desconfio de 70%, vou dar um número baixo, 70% a 80% do Deus falou comigo que eu escuto por aí. Desconfio seriamente. Também. Porque o resultado é extremamente frustrante. Exato. Exatamente. Então eu vejo isso, eu acho que o desigrejado, existe um ponto que eu posso concordar com ele, que a igreja de fato tem sido muitas vezes, né, eu falei aqui, a igreja está muito mais preocupada às vezes com as coisas desse mundo, a igreja às vezes não está ligando, né, os alertas de Deus para Israel no Velho Testamento muitas vezes se aplicam muito fortemente à igreja, a igreja não está cuidando dos seus, alguns ambientes, tá? Tem coisas maravilhosas, né? Eu sei que aí em Recife tem coisas maravilhosas acontecendo, né? Campo Grande, né? Campo Grande. Aí em Campo Grande tem coisas preciosas acontecendo. Aqui em Goiânia tá uma coisa linda. Mas eu sei que existem coisas ruins acontecendo aí. Mas isso não vai de eu criar uma nova doutrina, de eu criar a minha igreja, de eu ficar... Cara, na verdade, isso é orgulho, não é outra coisa. Isso é orgulho, e isso cai facilmente em idolatria, porque idolatria não é eu ter uma imagem de Maria, idolatria é eu criar a minha doutrina. E quando eu crio a minha doutrina, não recebo ela de Deus, quando eu crio a minha doutrina, eu sou Deus. Deus é o que eu quero. Esse é o problema da idolatria, por isso que Deus é tão sério contra a idolatria. Porque Deus é o Criador, né? Nós somos para Ele. Quando a gente cria o nosso Deus, a gente inverteu as posições. Então, eu acho que o desigrejado está caminhando muito rápido para isso. Eu não posso dizer que todo desigrejado está exatamente nesse quadro que eu estou falando. Mas que o espírito que gera esse sentimento tem a ver com isso, eu não tenho dúvida. Amém. Então, pastor, a gente está caminhando aí já para o finalzinho. Acho que faltam 5 minutos. Eu queria lhe agradecer, né, pela disponibilidade, né, inclusive até em nome do pastor Cristiano, que é o pastor presidente aqui da igreja, a Kátia. Me sinto super honrado por ter
um professor meu participando comigo dessa live, e ainda mais a sua categoria. Muito obrigado. E para a gente fechar de vez, o que o senhor diria hoje, né, diante desse assunto tão sério, né, sobre nosso destino eterno, porque na verdade a igreja trata de destinos das pessoas, não é? Eu sei que as pessoas são curadas, são abençoadas, têm seus casamentos restaurados, prosperam, os negócios ficam melhores, etc. Mas no final das contas, o mais importante é o destino eterno de cada pessoa. Porque ninguém vai querer ir curado para o inferno, rico para o inferno, casado para o inferno, com negócio para o inferno e etc. Né? E isso tudo só faz sentido se a gente chegar a ser arrebatado e etc. Né? Isso só vai ser o sentido de toda essa estrutura de bênção que está criada para a gente vindo da redenção só faz sentido que se no final, né, eu for arrebatado ou quando eu morrer eu ir para o céu, né, esperar a Exatamente. ressurreição. O que o senhor falaria hoje para um desviado, uma vez que a gente não sabe qual é essa linha divisória, se ele perdeu ou não perdeu a salvação, mas que existe um risco real, a verdade é essa, Real. existe um risco real. O que o senhor falaria, só para finalizar, para essas pessoas? Bom, em primeiro lugar, para o desviado, eu diria volta já. Não existe hora certa para voltar. Não existe melhorar para voltar. É a presença do Espírito Santo e a comunhão com a igreja e com a palavra que nos melhora. Então, mas eu estou muito envolvido com coisas que eu não quero largar. Nem, rapaz, você, o viciado em bebida, enquanto ele está bêbado, ele não quer largar, né? É. Mas é agora, volta agora. Não importa o que você sente, volta agora. Ah, mas eu estou muito magoado. Vai para outra igreja, vai para outro lugar, mas volta. Esteja guardado por uma comunidade que possa amar você, mas também possa corrigir você e confrontar você. Porque você não sabe quanto tempo você aguenta. Eu não sei, e pode ser que você morra amanhã negando Jesus, e aí a desgraceira é maior ainda. E outra coisa muito importante, aí é para os crentes, é um apelo para despertar para a Bíblia. Uma leitura desavisada na Bíblia nos alerta absurdamente sobre a importância de estar consciente da eternidade. Ler minimamente o Novo Testamento vai nos alertar para isso. Então, se somos praticantes da Bíblia, precisamos correr com isso. Precisamos ativar isso em nossa mente e coração. Amém. Pastor, mais Amém? uma vez, muito obrigado. Amém, Espero querido. ter outra oportunidade fantástica como essa. Amém. Acredito que a galera aí que viu deve ter gostado com certeza. Vou deixar salvo aqui no Instagram. Acredito que tem um irmão aí que sempre pega minhas coisas e joga no YouTube, também vai estar por lá. E até uma próxima, pastor. Viu? Fernandes, querido, Amém. muito obrigado pelo convite. Manda um abraço, pastor Cristiano. Fala para ele que eu quero vê-lo aqui em Goiânia, um dia desses. Ok. E obrigado pela oportunidade aí de transmitir um pouco da palavra de Deus. Amém. Muito importante. Então fica na paz. Boa noite para todo mundo aí. E até uma próxima. Amém. Valeu, queridão. Um abraço.